Bem-vindo a mais uma live. Eu sou o Ronald Perrini. Eu ajudo empresários de TI a fecharem mais contratos. Esse é o conteúdo que eu falo aqui nas minhas redes sociais, tá? O tema da live de hoje é sobre... Foi uma pergunta que eu recebi, tá? Vou até ler certinho. Botou assim, ó. O cliente só olha preço e não vê valor. Então já vou começar logo a live já falando o que eu acredito, tá? Primeiro, é do ser humano querer pagar menos. Isso todo mundo. Acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. O ser humano quer sempre pagar menos em tudo que é possível, tá? Porque ninguém quer se sentir lesado ou idiota por estar pagando mais caro porque sabe, tá pagando mais caro sem necessidade. As pessoas não querem sentir isso, né? Ninguém quer se sentir mal com isso. Ó, e muitas vezes, quando a percepção de valor é que aquilo que eu tô comprando, vamos dizer, eu tô comprando isso aqui, na minha opinião, isso vale, vamos dizer que isso aqui é uma escala de preço. Tô comprando algo que vale aqui, certo? E tô pagando justo. Mas eu descubro que é possível comprar isso aqui e pagar um pouco menos. O que a pessoa pensa? Poxa, se é a mesma coisa, certo? Eu tô sendo bobo ou idiota de estar pagando mais caro. Eu posso simplesmente parar e contratar o outro que eu vou receber a mesma coisa e vou pagar menos. Quem já viajou, já estava passando férias em uma outra cidade, e às vezes foi com amigos, ou às vezes foi com a família, e saiu, chegou à noite e falou assim, olha, vamos sair, vamos para um barzinho, vamos tomar uma cerveja. E chegou lá na rua dos barzinhos e viu, chopp R$6,90. Aí todo mundo, opa, ali, ó, vamos lá, chopp R$6,90. E do lado, um bar ao lado, tinha chopp R$6,50. E alguém do grupo falou, não, pessoal, aqui, R$6,50, vamos nesse aqui, é mais barato. Né? Isso não acontece? Isso já aconteceu com você? Comigo já, várias vezes. E aí, o que acontece? Isso é do ser humano. Se a percepção de que ela vai receber a mesma coisa, certo? E tem dois preços diferentes, as pessoas elas sempre vão querer pagar mais barato. Então, o que você precisa fazer é mudar a percepção de valor do seu cliente. Porque eu aposto que todo mundo que está aqui quer sempre pagar o menor preço possível naquilo que pode pagar. Agora, tem gente que barganha com tudo, tem gente que não barganha com nada, entendeu? Independente disso. Eu não estou nem entrando no mérito de barganhar ou não. Eu estou entrando no mérito do que as pessoas querem. E aí, quando me escreveram aqui, o cliente só olha preço e não vê valor, primeiro, tem duas coisas importantes. O cliente só olha preço, isso não é verdade. Não é que ele só olha preço. Se ele acha que o valor é igual, ele vai querer contratar o menor preço possível. Repetindo, então, se um cliente ele vê algo que duas pessoas, dois prestadores estão oferecendo para ele, e ele acha que aquilo é igual, ele vai querer pagar o menor preço possível, certo? Se seus amigos, você está indo com seus amigos, vêm dois bares, um do lado do outro, iguais, um com chopp R$6,90, outro com chopp R$6,50, a tendência é querer pagar o menor preço possível, certo? Agora, como que se difere? Agregando valor. Então, primeira coisa, o cliente só olha preço e não vê valor, isso daí, na minha opinião, é a falta de habilidade do consultor que está indo lá oferecer para o cliente, porque ele não sabe construir a percepção de valor no cliente. Como que é a percepção de valor? É o seguinte, como que você avalia se algo está caro ou está barato? O que acontece? Primeiro você constrói valor, olha, eu vou te entregar isso, eu vou fazer isso para você, você vai receber isso, vai ter isso. Quando você tiver isso, vai passar a acontecer assim, assado. Você vai construindo valor na cabeça da pessoa. E depois você diz qual é o preço. Se a percepção da pessoa, ela acha que ela vai receber aqui de valor e ela vai pagar aqui, ela acha que está barato. Porque o valor é maior do que o preço que está sendo cobrado. Se você não constrói valor, e aí a percepção está aqui, o valor é baixo, e você cobra aqui, a pessoa acha que está caro. Por quê? Porque a percepção de valor está abaixo e o preço está mais alto. É a percepção da pessoa. Agora, se você constrói valor aqui,
certo? Você diz tudo que a pessoa vai receber. E depois você fala qual é o preço, e o preço está aqui também, na perspectiva dela, ela pode achar que está caro, que não está barato, pode achar ok, entendeu? Então, o que você precisa? Primeiro, construir mais valor e depois você tem que dar um preço bem abaixo da expectativa que ela tinha com relação ao valor. Entendeu? Então, essa é a lógica por detrás. Eu vou explicar como que faz isso na prática, para TI. Mas você precisa entender qual é a lógica por detrás, tá bom? Isso é em tudo na vida. Ó, quem tem internet, eu contei recentemente a história aqui, que quando começou a quarentena, eu troquei meu provedor de internet. E é engraçado, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tem vários provedores. E às vezes tem um provedor que cobra R$ 120 a internet e tem outro que cobra 110. E aí a diferença é de R$ 10. E aí eu te pergunto, R$ 10 é caro ou é barato? Em um mês, sabe, você gastar R$ 10 em alguma coisa a mais, é caro ou é barato? E aí eu te falo, depende. Por quê? Porque, como é que funciona? Se eu pego lá a lista de provedores e vejo, olha, aqui é internet de 120 megas, R$ 120. Internet de 120 megas, R$ 110. Se eu acho que o valor é a mesma coisa, é a internet com as mesmas características, eu sempre vou querer pagar mais barato. Isso é do ser humano. Por incrível que pareça, cara, as pessoas elas se sentem mal porque estão pagando às vezes R$ 10 mais caro. Sabe? R$ 10 nessa perspectiva fica caro, né? Agora, em uma outra perspectiva, quem vai num restaurante? Quem tem hábito de comer em restaurante sempre? R$ 10 a mais ou a menos fica mais caro ou não? Sabe, às vezes você pedir lá duas Coca-Colas lá já dá isso. Uma Coca-Cola com 10% já dá R$ 10. Então isso fica mais caro ou não? Né? Então você tem que... tudo é de acordo com perspectiva. E o que você precisa entender primeiro é como funciona o raciocínio humano para você agora construir os seus argumentos para criar muito valor para o seu cliente. Para quando você apresentar o preço, ele sentir que não, que tá barato. E aí, voltando para o tema, o cliente só olha preço e não vê valor. E aí, meu caro amigo que escreveu isso e me fez essa excelente pergunta, eu digo, olha, isso acontece com você porque você não tem conhecimento e habilidade para poder mostrar valor para o seu cliente. Deixa eu contar. Olha só, você sabia? Vamos falar aqui uma fofoca do ramo imobiliário. Você sabia que um corretor, a pessoa chega lá e fala assim, cara, quero comprar um apartamento de 1 milhão. Aí o corretor fala, tá bom, ó. O que ele sabe? Ele precisa primeiro ancorar valor, certo? Para depois falar o preço, tá bom? Então, a pessoa chega pro corretor e fala, cara, eu quero comprar um apartamento de 1 milhão. Aí o corretor fala, tá bom, olha só, eu tenho alguns apartamentos aqui, mas eu vou selecionar alguns pra gente visitar. Você tem tempo? A pessoa fala, eu tenho 1 hora. O corretor, tá bom, 1 hora dá. A gente vai visitar 2 apartamentos. Vamos lá. E aí ele pega esse casal, né, que tá vendo apartamento, e leva um apartamento que vale 500 mil. E aí chega lá no apartamento, entra e fala assim, olha, esse aqui é o apartamento e esse apartamento vale 1 milhão. E o casal olha, começa a olhar o apartamento, começa a ficar até chateado, né? Até assim, meio desanimado. E começa a ver e ver. E ele começa a mostrar o apartamento, olha, não sei o que e tal. Esse apartamento vale 1 milhão aqui. Aí, vocês gostaram? O casal, mais ou menos, não sei. Não é muito bem o que eu tô procurando não e tal. E aí, ele sai e leva o casal num apartamento que vale 1 milhão. Quando chega lá, o casal vê uma diferença absurda. Sabe? Tudo melhor, mais novinho, mais bonito. E aí eles ficam assim, nossa, é esse que eu quero. Ou seja, isso é técnica de ancoragem. Eu não quero entrar aqui no mérito se isso é ético ou se não é o objetivo, mas eu quero que você entenda técnica de ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é você mostrar para a pessoa, sem revelar o preço, né, todos os benefícios para você construir uma percepção de valor maior na cabeça dela. Para quando você revelar o preço, ela achar que está barato.
Então, o que ele fez? Por comparação, você pode ancorar por comparação. Então, por comparação, quando ele viu um apartamento de 500 mil, que o corretor falou que custa 1 milhão, ele achou péssimo, horrível. Quando ele viu um apartamento que vale 1 milhão, e o corretor falou, olha, esse aqui custa 1 milhão, ele achou maravilhoso. Ele falou, cara, é esse que eu quero. Ou seja, ele usou de base comparação entre duas coisas, dois apartamentos, tá bom? E quando eu falei 500 mil, pode ser de 900 mil, 800 mil, mas isso aqui é só um exemplo para você pegar como que se ancora, tá? E outras coisas. E por que é importante ancorar? Porque quando você revela o preço, se você não gerou valor suficiente, o que acontece? Olha só, se eu não gero tanto valor e revelo o preço para a pessoa ela fica numa defensiva. Do tipo, tudo que eu falar depois, certo? Eu não vou conseguir. Fica mais difícil justificar que vale aquele preço. Fica mais difícil construir a percepção de valor na cabeça da pessoa se eu revelo o preço antes. Não porque por argumentos não é possível, não. Porque quando eu revelo o preço, a pessoa do outro lado, ela já tem algum índice comparativo na cabeça dela. E aí, na hora que eu revelo o preço, ela vai comparar com qualquer coisa que seja da vivência dela, da experiência de vida dela, tá bom? Então, por exemplo, vou voltar aqui, por exemplo, do chopp. Um chopp de R$ 6,90 é caro ou é barato? Sabe? Depende, né? Então, por exemplo, numa cidade do interior, um chopp de R$ 6,90, de repente está todo mundo vendendo lá a R$ 5,50, R$ 5,70, sei lá, R$ 5,90. E aí, eu chego lá naquela cidade, e aí eu venho, por exemplo, do Rio, que é uma cidade grande. Aqui custa mais caro, sei lá, R$ 1 mais caro. E aí eu chego lá e eu vejo, caramba, chopp R$ 6,90, caramba, aqui é mais barato. Olha meu comparativo. Ou seja, eu já tenho as minhas experiências, as minhas vivências, sabe, a minha percepção de mundo. E quando eu vejo um preço, eu vou comparar com tudo aquilo que está na minha cabeça. Certo? E se eu fico lá 2 semanas nessa cidade e começo a passear, a visitar em restaurante e comecei a conhecer mais a cultura local e começo a descobrir que R$ 6,90 lá para aquela cidade tá caro porque todo mundo pratica, sei lá, R$ 5,90, daqui a pouco eu mesmo vou falar, não, esse R$ 6,90 tá caro. Por quê? Porque eu tive uma base de comparação. Entendeu? Eu comparei com os outros bares da mesma cidade. Entendeu? Então, comparar é uma excelente forma de você ancorar o preço. E você precisa ancorar o preço para você demonstrar valor, certo? Para as pessoas. Ó, quem é solteiro sabe. Às vezes, o solteiro tem uma rua só de bares, certo? E tem bar para tudo quanto é tipo de pessoa. Tem bar para quem já está namorando, tem bar para quem já é casado, quem já é mais velho, de repente acima dos 40. Tem bar para quem é mais novinho, de 18, 19 anos. Tem bar para quem está solteiro, com música ao vivo, certo? Vamos dizer que os preços são muito parecidos nessa rua, certo? E aí, se os preços são parecidos, e chegar, por exemplo, se eu chegar lá, eu vou olhar, vou ver o bar de 18 anos e falar, não quero. Vou ver o bar dos solteiros e falar, também não quero. Vou ver lá o bar que está mais tranquilo, que tem casal, que tem namorados e tal, e eu vou falar, cara, eu quero nesse. Por quê? Porque eu vejo o valor para mim. Então, para mim, é um valor eu estar num ambiente que seja mais... que tenha a ver com aquilo que eu mais gosto. Sabe? Que tem a ver com a minha característica do que eu sinto mais feliz. Entendeu? Então, entende que o valor, ele é diferente de acordo com o padrão de vida da pessoa que você está conversando. Então, você não pode pegar jamais as características e o benefício da sua solução, apresentar isso para todo mundo e achar que todo mundo vai achar o mesmo valor. Porque cada pessoa tem a sua percepção. Pegou? Cada pessoa percebe de forma diferente, baseado nas suas experiências, nas suas crenças, sua visão de mundo, enfim. Então, uma vez dito isso, eu quero que você pegue esse conceito, tá bom? Isso é do ser humano, não é culpa da pessoa, não é culpa minha de eu pagar R$ 10 a menos na internet aqui que tem aqui na minha casa, sabe?
Muito provavelmente, seus amigos, seus familiares já passaram por situações onde se chega em uma rua, vê 2 barzinhos, às vezes 50 centavos a diferença, você fala, ah, não, vamos nesse aqui que é mais barato, ou alguém fala isso, e todo mundo vai. Por quê? Porque isso é do ser humano. Então, uma vez entendido isso, o que você precisa agora saber? Beleza, eu preciso agora construir valor. Todo mundo quer pagar mais barato? Agora, tem uma afirmação aqui. O cliente só olha preço. E isso é mentira. Isso é mentira. O cliente não só olha preço. O cliente, aqui, quando a pessoa escreveu para mim, né, a dúvida, o cliente só olha preço e não vê valor, primeiro, isso é uma mentira. Então, o que você precisa é construir valor. Ó, se eu vejo 2 serviços, certo? Com preços parecidos, às vezes a diferença é de 10% entre um e outro. Um serviço custa, sei lá, 1.000 e outro custa 1.100. 10% de diferença, tá? Mas esse serviço que custa 1.000 me gera isso aqui, 1.000 também de valor. E esse serviço que custa 1.100 me gera 2.000 de valor, eu vou comprar o de 1.100. Ainda vou achar que tá barato. Então o que você precisa é saber como gerar valor para o seu cliente, para ele ter a percepção que está barato. Entendeu? Então, você precisa fazer isso. Como que gera valor? Primeiro, ancoragem é uma excelente técnica para gerar valor. Você pode ancorar por comparação ou você pode ancorar também por expectativa. O que é ancorar por expectativa? É o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu tô conversando com um cliente, certo? E aí, esse cliente, ele tem uma necessidade específica e eu começo a explicar como que eu vou resolver aquela necessidade dele lá, dentro da TI dele, dentro da empresa dele, certo? Beleza. Quando eu tô começando a conversar, eu posso contar histórias de outros clientes que eu já atendi e que contrataram uma solução parecida. De repente não tão customizada, não com os problemas iguais a ele, mas com os problemas parecidos com o que ele tem. E aí eu conto, olha, inclusive eu tive um cliente assim, assado, que eu fiz isso e tal, prestei essa solução aqui, e esse cliente, e normalmente para um serviço desse, eu cobro 10.000, por exemplo. E para esse cliente resolveu tudo e tal, o cliente recuperou, não sei o quê, e foi mais ou menos um orçamento de 10.000. Ou seja, eu estou contando uma história e eu já ancorei que um serviço desse custou para um outro cliente 10.000. O que acontece? Se a pessoa que está conversando comigo ouve essa história e fala, nossa, 10.000 e tal, e você continua falando, você não foca nos de 10.000, mas você só conta um case. Essa pessoa, ela começa a ter um padrão. Ela pensa, nossa, então o serviço dele é caro. Vai vir algo caro aqui. Certo? Então, e aí, quando você vai lá e apresenta a sua proposta e você apresenta que é 1.000, a pessoa toma um susto e fala, nossa, tá barato. Então, o que é a ancoragem? É a expectativa da pessoa. Você pode setar essa expectativa. Tá bom? E eu acredito que agora você quer saber como que a gente faz na prática, né? Isso tudo que eu falei foi só conceitual, tá? Então eu quero que você pegue esse conceito, porque eu acho que, primeiro, quando você entende que preço e valor é algo que é perceptível, cara, isso daí já te mostra novas possibilidades. Você começa a entender que você pode construir essa percepção, sabe, nos seus clientes. E eu já... Cara, recentemente eu tenho um aluno de mentoria e ele é uma pessoa muito... Cara, ele tem crenças e ele acredita firmemente lá nas crenças dele, entendeu? Ele já é mais velho e ele tem uma forte crença naquilo que, sei lá, das experiências que ele fez, tá? E ele tá mudando, tá conseguindo mudar aos poucos. Mas enfim, o que acontece? E eu sei que isso é um pensamento muito comum mesmo das pessoas. Fala assim, o cliente só quer preço. O cliente só olha preço. Entendeu? Ele só vai avaliar preço, tem que dar desconto. E se eu chego logo aqui nessa live e já começo a explicar como que você faz para se livrar do preço, a crença ainda continua instalada. Porque, isso foi um trabalho que eu fiz com ele.
Porque para eu poder, ele tinha essa crença, e para eu poder tirar isso, eu tive que explicar qual era a causa. E explicar também como que funciona a cabeça do ser humano e dos clientes. E aí, quando você entende que existe isso, que as pessoas pensam assim porque pensam assim, e quando que você entende qual é o padrão de pensamento da pessoa, você desconstrói, sabe? E aí você começa a perceber o seguinte, agora eu tenho uma oportunidade de eu construir argumentos para poder gerar valor para a pessoa. Entendeu? Então é isso. Eu quero que você entenda que você tem essa possibilidade. Isso é possível. Outras pessoas fazem, de outros mercados. Está aí o próprio exemplo do corretor de imóvel. Tá? Então, isso é possível. Agora, com TI, como é que faz, cara? Ó, eu chego num cliente, certo? E aí, cheguei lá no cliente e o cliente, ele pediu uma demanda de alguma solução de TI. Ó, o primeiro que escrever aqui, qual é a sua solução que você trabalha, eu vou fazer o exemplo com a sua solução, tá bom? Então, vamos lá. O maior erro é você chegar no cliente e ouve o cliente e ele fala o seguinte, você faz uma visita e você chega para o cliente, ele tem interesse na sua solução e você fala assim, oi cliente, tudo bem? Obrigado aqui pela reunião, né? Hoje a gente está fazendo reunião online, né? Hoje em dia. Ó, o Rafa Ozzi falou suporte, então vamos lá, suporte. Então vamos dizer, você faz o cliente ele tem necessidade de suporte, chegou lá um e-mail para você falando, olha, eu estou precisando, estou aqui procurando contratar serviço de suporte. E aí você já vai para uma reunião sabendo que ele precisa disso. O que as empresas fazem? Ó, Vinícius, soluções de cloud, mas agora o Rafa foi mais rápido e botou suporte, tá? Vamos lá. Aí você chega, o que as pessoas fazem? Elas chegam no cliente e pega, vou trazer aqui o notebook aqui para mostrar para vocês. Certo? Vê se não é assim, cara. Pega o notebook. Tá bom, olha, deixa eu te explicar. O nosso suporte, você tá precisando de suporte, né? Vamos lá, eu sou o Ronald, eu trabalho na Selling TI. A Selling TI já tem 5 anos no mercado. A gente atende vários clientes de determinados segmentos. Tem vários clientes de segmentos tal, tal e tal, tá? E o nosso portfólio, a gente trabalha com suporte. A gente faz suporte, faz monitoração, a gente atende também os seus usuários. Se você tiver problema no seu desktop, a gente também pode resolver. A gente faz ajustes de tuning de máquina, a gente faz atendimento por chamado, tá? Eu vou colocar aqui, você já tem chamado? Você já tem o hábito de abrir chamada? O cliente fala, já. Aí você fala, tá bom. Beleza, porque a gente tem um sistema de chamada muito bom, a gente também organiza as impressoras, certo? Só que, quando você faz assim, tem uma coisa que acontece que você não está percebendo. É o seguinte, quando eu chego, eu sinto com uma pessoa desconhecida e eu tô falando, certo? Eu tô usando vários argumentos e várias características e benefícios do serviço que eu presto. Por exemplo, no caso do suporte, né? Eu tenho um software de chamado, eu atendo a impressora, posso consertar a máquina também se estiver lenta, hardware se quebrar, se queimar, sei lá, troca. Eu estou falando das características, isso é uma característica, certo? Eu ter um sistema de chamada é uma característica. Eu conserto hardware é uma característica. Eu mexo nas impressoras é outra característica. Isso é só característica, tá? Então, se você está falando as características que você faz e essa pessoa está só ouvindo, você tem um problema. Por quê? Porque você está querendo falar de uma qualidade, de uma excelente carne para uma pessoa que se você não sabe se ela é vegetariana ou não. Entendeu? E quando você está nessa situação e você começa a explicar mais da sua empresa e muitas vezes a pessoa abre um PowerPoint e começa a apresentar, o que acontece? O cliente que está do outro lado, ele por educação, não vai te interromper. Meu amigo, não vai te interromper. E além disso, ele também vai ouvir com atenção. Afinal, você marcou com ele um horário da agenda dele para fazer uma reunião e ele está ouvindo para entender o que você faz. Certo? E ele está lá. E aí você vai falar, olha, faço isso, faço isso, faço isso. Algumas coisas ele vai achar que é bom e outras coisas vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Tá? Então, algumas coisas vão ser importantes para ele, outras não. Tá bom?
Então, imagina o seguinte, que eu sento com o cliente, começo a explicar e o cliente está só ouvindo. E quando eu termino essa reunião, explico tudo que eu falo, tá bom, você quer uma proposta, você quer que você gostou? E o cliente fala assim, não, gostei, me envia assim uma proposta. E aí você sai da reunião e muitas vezes você fala assim, caramba, consegui explicar tudo, né? Poxa, eu acho que ele gostou, ele falou que gostou no final, né? Entendeu? E aí, você sai da reunião e você fala, agora eu vou mandar a proposta. Vou ter que levantar, fazer algumas perguntas para pegar a informação do ambiente dele, mas construa a proposta, beleza, foi ótimo. Você sai com a sensação que foi ótimo porque você falou. E a sensação do cliente? Você não tem certeza. Você só tem porque no final você falou, e aí, gostou? É isso mesmo que você quer? O cliente falou, não, é isso sim, me manda a proposta. Ele foi seco, certo? E ele só falou isso. Porém, ele pode sair dessa reunião, né? Desligar ali, hoje é por videoconferência, um outro colega perguntar, e aí, como é que foi com o prestador? Ele fala, olha, a princípio os caras fazem o trabalho direitinho, mas não é bem isso que a gente quer não. Pode acontecer, certo? E você não vai saber. E o que acontece na prática é que você só descobre depois que envia a proposta e o cliente não te responde. E você fica 5 dias, e é assim mesmo que acontece. Porque você sai dessa interação, aí depois pega algumas informações, faz a proposta e envia para o cliente. Se o cliente lhe gosta mesmo, ele ali já te responde e tal, e o negócio anda, te responde rápido. Se o cliente não gosta, você envia a proposta, mas você está achando que foi ótima a reunião. E aí o cliente não te responde, passa um dia, você fala, não, vai responder. Passam 2 dias, ele fala, deve responder hoje. Passa o 3º dia, ele fala, cara, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ele. 4º dia, você manda a mensagem. 5º dia, você começa a falar, pô, cara, eu acho que ele não gostou muito, não. Eu acho que não era bem isso que ele tá preocupando. Tava querendo, certo? Uma semana, né? Passa uma semana, você fala, poxa, cara, agora e aí? O que eu faço? Sou chato, não sou chato? Perturbo, não perturbo? Poxa, eu tô precisando dar resposta aí. Mas eu acho que, sei lá, deve ter contratado com outro. Ou seja, meu amigo, você tá completamente perdido. E isso daí é culpa sua, porque você conduziu de forma errada. Você chegou na primeira reunião, começou a falar, sabe? E o cliente só ouviu. O cliente, ele jamais vai te interromper porque ele tem educação. Ele vai escutar com atenção tudo que você tem para falar. Entendeu? Olha, e agora imagina uma situação que você vai entender exatamente o que é. Lembra que, nesse exemplo que eu falei, você vai... a Carla falou, já cometi muito esse erro. Legal, Carla. Então, eu vou falar agora o que você vai fazer a partir de agora. Reverter é possível sim. Boa. Vou explicar como reverte. Mas vamos lá, deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Então, olha essa situação. Você fez a reunião, você falou, o cliente só ouviu, certo? E aí você fez isso com 5 clientes. E um ou dois, você mandou a proposta, ele te retornou, porque ele realmente, aquilo que você falou, conectou com eles. Só que com outros 3, não. Ele meio que desdenhou, deixou você pra lá. Te botou de escanteio, tá bom? Então, isso é uma situação. Por que as pessoas fazem? Porque às vezes, falando assim, você consegue falar argumentos bons e você acerta para alguns clientes. E para outros você não vai acertar. Só que você só vai descobrir uma semana depois. Mas a sua sensação quando termina a reunião é que foi ótima, porque você falou, afinal, você conseguiu falar tudo que você tinha para falar, né? Então, olha como é que é. Você, numa interação dessa, em 100% das reuniões, você sai com a sensação de que você foi bem. Isso acontece em todas as reuniões. Se você fala muito, você vai sair, certo? Só que, nos dias seguintes, você vai descobrir quais clientes conectaram e quais não conectaram. Quais você foi bem e quais você não foi bem. Você vai descobrir, certo? Só que, olha que curioso. Muitas vezes a gente, como ser humano, o que fica mais são as emoções, né? Na nossa cabeça, na nossa sensação. Então, se você sai sempre das reuniões com essa sensação que você falou tudo que tinha para falar, o que acontece? Você tem a tendência de repetir isso. E é por isso que as pessoas repetem e acabam sempre correndo para essa armadilha. É como se fosse uma válvula de escape mesmo.
Ela sempre quer puxar essa armadilha de fazer isso. Por quê? Porque termina a reunião eu tô me sentindo bem, né? Então, e aí, mas tem uma consequência. Depois de alguns dias, você começa a cair a ficha. Fala, pô, acho que ele não gostou. E ainda bota a culpa no cliente. Sabe? Pô, sacanagem, né? Podia ter me respondido. Né? Não é assim que muita gente pensa? Enfim. Agora, qual é a maneira certa de fazer isso? E aí eu vou contar a maneira certa e depois eu vou dizer como que reverte, tá bom? Porque a maneira certa é o jeito que você que deveria fazer. É o jeito que eu aqui recomendo que você faça, porque você vai dar certo em 100% das vezes. Ó, se eu sento com uma pessoa que eu nunca vi na vida, essa pessoa é vegetariana, certo? E eu sento com ela e começo a falar pra ela o seguinte: olha, tem aqui uma churrascaria pra gente ir, certo? Inclusive, não, já sei, melhor. Vamos dizer que eu sou que essa pessoa ela é vegetariana, mas eu vendo eventos, tá? Eu vendo eventos. Tem uma coisa com TI, tá? Eu quero que você pegue o exemplo da coisa. Por exemplo, TI, às vezes o suporte. O cara é gestor e eu vendo suporte. Vou conversar sobre suporte. Agora vamos mudar para você entender a lógica. Imagina que a pessoa quer comprar, quer fazer um evento, ela é vegetariana e eu vendo eventos. Marquei a reunião com ela. Chegou, oi, tudo bem? Olha, obrigado por essa reunião. Deixa eu te explicar. É o seguinte, você quer fazer um evento, né? Para 50 pessoas, corporativo, não é isso? Pessoa, sim. Eu falo, olha só, é o seguinte. O evento aqui da minha empresa, a gente só faz evento sensacional. Tá? Todo mundo que sai do evento sai com as melhores sensações, o feedback é ótimo. Tá? Aí dentro do evento você pode apresentar suas empresas, surgem várias oportunidades, porque a gente vai criando mecanismos ali para interação, para os seus clientes te pedirem proposta, para você ajudar a vender e tal, tá bom? Agora tem um negócio. A cereja do bolo é um local exclusivo que só eu tenho, tá? Só a minha empresa, você não vai encontrar em lugar nenhum. É a churrascaria Fogo de Chão aqui no Rio de Janeiro. Olha, aquele lugar é maravilhoso porque tem um espaço amplo para evento e a comida é sensacional. É a melhor carne do Rio de Janeiro. Você sabia que eles têm os melhores cortes? E muitas vezes a pessoa é vegetariana. E essa pessoa, ela não interrompe para poder falar, olha, eu não como carne. Ela ouve. Por quê? Porque se o cliente, que é vegetariano, ele está conversando comigo, mas ele está conversando com 3 ou 4 outros fornecedores também, certo? Ele já, às vezes, já conversou com o outro, já sabe que o outro já vai fazer um evento vegetariano para ele, em um outro local, entendeu? Mas eu tô aqui falando, não, porque a carne vai ser ótima e vai ser maravilhoso, porque todo mundo, cara, que vai lá adora e o ambiente é muito bom e o cliente não interrompe, ele não me conta que ele é vegetariano. E aí eu falo, então é isso. Aí o cliente fala, e você tem uma outra opção? Aí eu falo, olha, tem outra opção, mas não vale a pena, tá? Não vale a pena porque a churrascaria realmente é o top. Essa outra opção é o seguinte, a churrascaria vai custar 5 mil, tá? Essa outra opção você vai pagar 4.700, mas, cara, não tem o mesmo nível, não é a mesma qualidade. Ou seja, eu tô só falando, eu nem sei como é que a pessoa pensa. E o cliente fala, entendi, tá bom, cara, muito legal, beleza. Tem buffet também? Aí, o que acontece? O cliente está pensando, eu sou vegetariano, deixa eu ver se tem buffet de saladas, porque aí eu posso comer o salada, meus clientes comem carne, que eles gostam. O cliente está pensando isso, mas eu não sei. Eu falo, não, tem buffet também. O buffet lá é ótimo, tá? Então, beleza. E aí, termina a reunião, eu vou embora. Fui embora. E aí eu saio feliz, né? Nossa, cara, expliquei que ninguém tem eu que estou fechado com a churrascaria, eu tenho um contrato de exclusividade, só eu posso levar lá. Meus eventos são top, entendeu? E aí eu mando a proposta e o cliente não me responde. Passam 7 dias e eu não sei que a pessoa é vegetariana. Ou seja, tentar vender carne para um vegetariano é muito difícil, cara. Você pode construir qualquer argumento sobre carne e sobre o prazer de comer carne, ou a qualidade, ou as carnes que só vão ser encontradas lá, que não vai conectar. Agora, o que é o certo fazer nesse momento? Eu chego, faço a reunião com ele e eu falo, opa, tudo bom? Olha, obrigado por me receber. Deixa... Calma aí que o Vinícius agora fez um comentário aqui. Mas vamos lá, deixa eu concluir aqui, senão eu perco meu raciocínio. Obrigado por me receber. Deixa eu montar o evento aqui pra você. Mas antes eu quero te perguntar. Você gosta de carne? Aí o cliente vai falar, não como. Eu falo, entendi. E
um evento para você, o que é importante? O que é mais importante ter no evento? E aí o cliente fala, olha, para mim é as pessoas estarem felizes, as pessoas estarem satisfeitas, ter um local lá amplo, espaço. Eu, tá bom. Você já fez algum evento antes? E o cliente fala, já fiz, não fiz, fiz assim, já fiz assado. E como é que foi? Qual foi a sua experiência? Foi bom, não foi? E olha só, eu estou só fazendo perguntas e o cliente está falando. Certo? A partir do momento que eu estou fazendo perguntas e o cliente está me respondendo, eu estou entendendo qual é o padrão de pensamento do cliente. E aí eu estou entendendo como que ele pensa e o que ele valoriza, que é o mais importante. E aí, depois dele falar um monte, e eu falar, tá bom. E aí eu continuo perguntando, olha, eu sei que você é vegetariano, mas os seus clientes também são? E aí ele fala, não, meus clientes não, eles comem carne e tal, e eu sou vegetariano sozinho. Aí eu falo, tá bom. E você, como vegetariano, você é a sua família inteira ou tem algum parente, algum amigo que às vezes come carne? Aí sabe, às vezes você vai almoçar com uma pessoa que não é vegetariana e come carne na sua frente. Você se incomoda com isso? Fala, não me incomodo nada e tal. Ou seja, eu tô só perguntando, nem falei que eu tenho só churrascaria, falei nada. A pessoa tá se abrindo. E aí eu entendo qual é o padrão de pensamento dela. O que ela valoriza, o que ela julga importante, tá? Eu já sei que ela não liga para comer carne quando alguém come carne na frente dela. Eu já entendi como funciona esse padrão. Aí depois dessa pessoa me contar tudo sobre ela e eu entender, né, eu já saber como que ela pensa, agora chegou minha hora de criar os argumentos. E aí eu conduziria a reunião da seguinte maneira. Falar assim, olha, entendi, fulano, beleza, já entendi tudo que você precisa e vou te falar, eu tenho aqui uma solução perfeita para você. É o seguinte, eu tô fechado, tá? Eu tenho um contrato de exclusividade com um dos melhores espaços aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu te falar, é uma churrascaria, mas é uma churrascaria que está incentivando a visita dos vegetarianos. E por incrível que pareça, eles têm um local lá próprio. Eles criaram um buffet de salada e um cardápio para vegetariano, porque é uma churrascaria moderna, tá? Eles querem unir os dois, quem come carne e quem não come, tá bom? E como você não liga para as pessoas que comem carne comerem perto de você, tá ótimo, porque você vai ter o seu buffet só exclusivo, que é só para vegetariano, inclusive é até mais barato, tá? Para eventos. Então a gente pode fazer um pacote lá que você vai pagar menos para quem for vegetariano e quem paga carne vai pagar o preço normal. Isso é até uma vantagem. Agora, fora isso, quem gosta de carne vai adorar, porque as carnes lá são boas. Você que não come carne, você também vai gostar porque o ambiente é maravilhoso. O atendimento é assim. Ou seja, eu mudo as características do que eu estou oferecendo de acordo com o padrão de pensamento da pessoa. Entendeu? O que eu falo tem que conectar com o que a pessoa pensa. Eu tenho que dar argumentos, eu tenho que dar benefícios de acordo com o que o padrão da pessoa pensa. E aí, se eu começo a falar isso, a pessoa do outro lado vai falar, ah, entendi. Poxa, legal, pode ser. Eu acho que pode ser uma possibilidade, pode ser bom pra mim, realmente faz sentido. A pessoa começa a concordar. Porque todos os argumentos que eu tô falando, eu só tô falando da coisa certa para aquele perfil de pessoa. Se eu fosse falar para um outro perfil, não ia conectar, mas para esse conecta. Por quê? Porque eu sei como ele pensa. Então, quando eu termino essa relação aqui, essa reunião, né, essa interação, acabou a interação, o que eu faço? Acabou a reunião, eu saio com a sensação de que eu falei 100% das coisas que conectam com esse cliente. Entendeu? Eu não estou no achismo. Eu tenho certeza absoluta que eu falei 100%. E eu sei que tudo que eu falei de características e benefícios, esse cliente valoriza. E isso é vender valor pela perspectiva do cliente. Para suporte, antes de você chegar lá no cliente e apresentar o seu serviço de suporte, você vai sentar, marcou lá, ele precisa de suporte, está fazendo cotação. Cliente, vamos fazer uma reunião. Abre lá teu Skype. O cliente abre o dele. E você fala, olha, obrigado por essa reunião. Sou uma empresa que presta serviço de suporte já há vários anos. Tenho vários clientes. Mas antes de eu apresentar como que funciona o meu serviço, eu queria conhecer até um pouco melhor como funciona a sua empresa. Tá? Deixa eu te perguntar. Hoje, como que é prestado o suporte? E aí o cliente vai contar. E aí você fala, tá bom, quais são as principais falhas? E o cliente vai contar. O que jamais não pode acontecer? O cliente vai contar.
E quando isso acontece, como que você faz para resolver? A gente vai contar. E qual é o impacto disso? Quanto tempo demora? Quem reclama? Quando essa pessoa reclama, como que você reage? Como que você resolve? Entendeu? E aí você vai perguntando para entender o que o cliente valoriza. E você não apresenta a sua solução. Você vai ver que depois de 15 minutos, o cliente está contando tudo da vida dele. Está contando tudo do ambiente dele, está contando da empresa. Tem cliente até que conta que foi outro fornecedor ali, sabe? Por quê? Porque ele se sente tão à vontade. As pessoas, elas querem ser ouvidas, cara. É muito mais interessante uma conversa quando você está falando e a outra pessoa está ali ouvindo, entusiasmada ali com o que você está falando. As pessoas gostam disso. Ser humano, meu amigo. E se você tem um papel de mostrar valor para uma pessoa, você só mostra valor depois que você sabe o que essa pessoa valoriza. Cara, não adianta. Eu nunca valorizei carro, sabe? Eu tenho amigos que falam assim, Ronald, olha, eu gosto de pegar um domingo, eu comprei um shampoo para carro, eu nem sabia que existia isso. E eu fico assim, eu comprei um shampoo para carro, cara, eu vou, passo lá no meu carro, aí depois eu faço isso aqui na roda, faço no painel, e eu penso, meu Deus do céu, Deus me livre! Deus me livre, perder nem 20 minutos, o cara fica 1 hora. Ele fala, é muito bom. E aí eu boto uma latinha de cerveja e vou bebendo. Isso tem um amigo meu, foi quem me falou isso, foi o PV. Enfim, mas ele gosta. Não adianta o PV me fazer um convite pra isso. Caraca, eu vou. Cara, juro por Deus, eu prefiro ficar sentado no sofá. Entendeu? Enfim, então eu quero que você entenda que cada pessoa valoriza alguma coisa. Certo? E você só consegue mostrar valor quando você entende qual é o padrão de pensamento da pessoa. E se você já sai falando tudo, todas as características e benefícios, cara, de forma igual para todo mundo, você não vai mostrar valor. Agora, o que eu te aconselho aqui e o que eu quero que você pegue nessa live é que você pode ter 100% das interações com seus clientes e conseguir mostrar valor em 100%. Isso é totalmente seu. Isso está disponível para você. Isso está no seu controle. É possível. Hoje, 100% das minhas interações, eu mostro valor. Enfim, eu tenho um aluno que vende segurança, tá? E ele vende uma solução de Fortinet, tá bom? E a gente estava fazendo um trabalho e tal, né? E aí ele marcou uma reunião com o cliente dele. E, enfim, ele ainda não estava muito bem nessa parte dessa primeira reunião, não, de fazer perguntas. Ele tinha algumas dificuldades. E eu falei, olha, marca com o seu cliente que eu vou entrar também. Aí ele, Ronald, como é que você me apresenta? Como é que eu te apresento? Eu falei, cara, me apresenta como técnico, certo? E aí, cara, isso foi recente, tá? Eu acho que tem 2 semanas. Me apresenta como um técnico. E aí ele falou, não, tá bom, beleza. Aí começou a reunião. Ó, ele entrou, né? Entrou o cliente, entrou a dona da empresa lá, que era cliente, entrou o TI da empresa, entrou eu e entrou ele. Ele abriu a reunião e falou, oi, tudo bom? Olha só e tal. Deixa eu apresentar aqui, tô com o Ronald, ele é nosso consultor técnico aqui. E é isso, obrigado, a gente tem algumas perguntas para você. Falou assim, ó, Ronald, pode começar as perguntas. Ronald, quais são suas dúvidas? Aí eu falei, opa, tudo bem, olha, muito obrigado e tal. Fui direto pra dona. Cheguei pra dona, cara, chegou lá uma solicitação de Firewall, era compra de Firewall, tá? Chegou pra ele. E aí eu virei pra dona e falei assim, opa, tudo bem, beleza? Eu falei, ó, eu sei que chegou aqui uma solicitação de segurança aqui pra gente e tal, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aconteceu algum problema, alguma coisa aqui que vocês estão querendo colocar mais segurança? O que aconteceu? Aí a dona virou e falou assim, ó, é o seguinte, no passado a gente teve um problema aqui de máquina, enfim. Aí contou lá, problema lá de máquina, de vírus, de não sei o que, tal. Tá. Depois que ela contou isso, eu perguntei, falei, tá, isso foi no passado, e agora? Ela falou, não, agora repetiu e tal, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu voltei e falei, você tá no passado, quando esse problema aconteceu, como é que vocês fizeram para resolver? Aí ela me contou lá toda a história, como que fez para resolver. Depois eu perguntei, tá, e qual foi o... E assim, o que te impactou naquela época? Porque quando não estava funcionando, né, essa máquina estava infectada, o que causou de impacto para você? E aí ela começou a falar. E aí eu comecei a descobrir que ela tinha uma máquina, que era uma máquina que acessava bancos, enfim, e
Essa máquina, uma vez que estava infectada, ela estava fazendo pelo aplicativo do celular. E aí, quando ela falou isso, eu ouvi, não interrompi. Depois que ela falou, eu perguntei, tá? Eu falei, então, e por que fazer pelo aplicativo do celular é tão ruim? Cara, eu sou de TI, eu consigo imaginar, né? Que uma pessoa tem mais conforto fazendo pelo computador e menos conforto pelo celular. Eu já consigo imaginar, mas mesmo assim, eu queria perguntar para saber o que isso representa para ela. E olha o que eu descobri. Ela falou, não, Ronald, é o seguinte, quando eu faço pelo aplicativo do celular, eu só consigo fazer algumas funções. Aí eu falei, é mesmo? Porque no computador dá para fazer tudo. Aí eu falei, tá, mas qual função? Ela falou, gerar boleto. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, ué, mas você não tá gerando boleto? Ela falou, não. Aí eu falei, e você não tá cobrando seus clientes? Ela falou, não, tô. Aí eu falei, como que você tá? Aí ela, não, alguns que podem pagar por transferência eu já cobro direto. Aí eu falei, os que não podem? Ah, esses estão esperando. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Aí eu falei assim, tá, e hoje então você não... tem alguns clientes que estão esperando o boleto chegar. Ela falou, é isso mesmo. Aí eu falei, tá, entendi. Olha só como é que eu cheguei. Cara, a mulher não queria Fire, não queria nada. Ela só queria primeiro resolver isso, esse computador, certo? Depois, ela queria que não acontecesse de novo. Entendeu? E ele fechou o projeto de Fire. Ele vendeu o Fire, certo? Só que o problema resolvido era esse. Então, o que eu falei? Aí a gente desligou a ligação e aí eu falei com ele, olha, é o seguinte, ela tá com o computador parado, então tem que ser rápido. Você viu ali. E aí o feedback que ele me deu, né? Logo quando a gente desligou, eu chamei ele, a gente fez uma reunião, eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou assim, Ronald, quando você começou a perguntar aquelas coisas, eu sinceramente estava pensando, Ronald, por que você está perguntando isso? Eu falei, caraca, por que o Ronald está perguntando isso? E eu falei, depois? Ele falou, não, no final eu entendi. Certo? Porque eu estava perguntando sobre a vida, sobre como que é o dia a dia lá da mulher, sabe? Como que ela estava trabalhando. Então, e ela me contou, e eu falei, cara, olha só, é o seguinte, então ela está com o computador parado, você tem que ter urgência, toda a construção da sua proposta vai ser em resolver, em botar de novo esse computador do financeiro para funcionar, vai ser isso, um tema central da sua proposta, e resolver problemas de segurança para que isso não ocorra mais, certo? Como você resolve é botando um Fire, ó. Isso é o como, tá? Mas é isso que ela quer, entendeu? E o que ele fez? Ele apresentou o Firewall e disse as características, disse funcionalidade de Firewall, disse benefícios que vão proteger com que a máquina do financeiro não pegue mais uma infecção. Então ele não precisa falar de VPN, de outras coisas que tem Firewall. Ele só falou isso. É isso que ela quer. Aí fechou o projeto. Tá bom? Então, eu quero que você pegue isso. Isso é muito importante. Você vende valor pelo ponto de vista do seu cliente, tá? E outra coisa, cara, se tem 2 fornecedores competindo, certo? Ele demonstra ter um conhecimento maior, ele sabe o que o cliente quer e vende a solução para o cliente, e o outro, ele quer vender a solução que ele tem, a engessada, do tipo, cliente, você se adapta à minha solução. E o outro fala, olha, eu tenho uma solução aqui que eu vou botar aí para você e vai funcionar tudo. E o outro fala, não, eu vou botar essa solução, depois eu te ensino lá como é que vocês têm que se comportar. O cliente, ele quer a opção que é mais fácil para ele. E muitas vezes, isso é qualidade. E ele paga mais caro por ter uma qualidade maior. As pessoas pagam mais caro, tá? Enfim, ó, o Ricardo botou assim, faltou o antivírus, vamos fazer uma parceria. Enfim, mas, ô Ricardo, eu acho que a melhor parceria que você pode fazer é aprender isso, cara. Porque você pode ir lá e pode fechar. Você vai direto nos seus clientes que têm necessidade e fecha, entendeu? Enfim, a longo prazo, isso vai te dar muito mais retorno, tá? Do que uma parceria. Porque a partir do momento que você fica bom nisso, você cria a habilidade de ler a mente do cliente, criar argumentos que são bons para ele e fechar a venda, aí, meu amigo, aí o céu é o limite. Você faz o que você quiser, você pode conquistar o cliente que você quiser. Deixa eu só ler aqui, que era o comentário da Carla, que ela tinha falado aqui, cara, que era como reverter, né? É isso mesmo. Ela tinha perguntado como reverter. Então, vamos dizer, agora fui para uma reunião. E aí, caí na besteira de eu falar, o cliente só ouvir. E eu viro pro cliente e falo assim, cliente, então vou te mandar uma proposta. Mando lá a proposta. E o cliente, ele não me retorna,
certo? Se eu já enviei a proposta e o cliente não retorna, o que você precisa é conseguir agora falar com o cliente, tá? Porque ela perguntou como reverter. Então, por exemplo, se o cliente já não me retorna, não fala comigo, nesse momento, agora não tem muito o que fazer. Agora, se você ainda não enviou a proposta, vamos lá, você foi no cliente, falou as coisas erradas, apresentou tudo, o cliente não deu nenhum feedback. Você saiu e falou, vou te enviar a proposta, e ainda não enviou, você ainda tem a atenção do cliente, porque ele está aguardando receber a proposta. Ele está esperando. Então você pode fazer contato com ele que ele vai te responder, tá? Nesse cenário. O que acontece? Como reverte? Eu ligaria para o cliente e falaria assim, oi, doutora Carla, oi, dona Carla, tudo bem com você? Então, depois da nossa conversa, eu comecei a escrever sua proposta. E eu vou te falar, sua proposta está quase pronta, tá? Já estou quase concluindo para poder te enviar. Só que, quando eu comecei a escrever, surgiram algumas dúvidas. E eu gostaria de perguntar. Carla, esse serviço, essa contratação do serviço de suporte, certo? Você está solicitando, mas você já tem suporte aí hoje? E ela vai falar. Isso, caso você não tenha feito essa pergunta, que é básica. Mas você tem que entender as implicações. E aí você fala, tá, e o suporte que te atende? O que é ruim? O que você avalia sendo ruim nesse suporte? E ela vai contar. Entendeu? E aí fala, e o que jamais pode acontecer quando dá problema? E ela vai contar. E aí eu entraria o seguinte, nos impactos. Então, quando esses problemas acontecem, que você falou, como é que essa empresa de suporte resolve? Como que você fica? Como os usuários ficam? O que para? E quando isso para, o que impacta? Eu ia entrar a fundo nisso. Então, você consegue reverter se o cliente está aguardando uma resposta sua. Tá? Agora, uma proposta, quer dizer, por quê? Porque você ainda tem a atenção dele, ele ainda está esperando. Então, você faz uma comunicação com ele e ele te responde. Agora, se você fez tudo errado, mandou a proposta lá e agora ele já não está te ligando, você já perdeu a atenção do cliente, tá bom? Aí você tem que continuar insistindo, mas não está no seu controle. E o que eu ensino aqui é como você trazer para o seu controle todas as atitudes, tá? E tá no seu controle não enviar a proposta e ligar para o seu cliente para perguntar isso antes de enviar. Isso está no seu controle. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então faça isso. Vamos lá, tem um outro comentário aqui que foi do Vinícius. Ronald, quando eu vou para uma reunião, geralmente eu tento encontrar o perfil da pessoa no Facebook, Instagram, LinkedIn. Isso me ajuda a conhecer um pouco mais da pessoa que eu vou conversar. Legal, Vinícius. Ajuda sim. Ajuda porque você já tem uma previsão do perfil da pessoa. Porém, o que você vai fazer? Quando você faz isso, e você não pergunta. Isso é bom que já te ajuda mesmo a sair na frente. Mas não é mandatório, vai. Por quê? Porque se você vai estar sentado com a pessoa, cara, pergunta direto para ela, entendeu? Faça as perguntas para a pessoa. Tá certo que você já vai chegar mais preparado. A sua primeira pergunta vai ser melhor do que se você não soubesse. Por exemplo, eu sento, vou fazer reunião com uma pessoa do administrativo. Eu não sei que ela é do administrativo porque eu não pesquisei no LinkedIn. Eu chego e eu falo assim, e eu falo alguma pergunta de TI, entendeu? E eu chego para ela e falo assim, olha, vem cá, vamos dizer que eu vendo a Firewall, a segurança. Aí eu falo assim, vem cá, você tem UTM? Joga a primeira pergunta. Tem UTM aqui na tua rede? A pessoa, o quê? O quê? Entendeu? Isso vai te ajudar nas primeiras perguntas. Agora, se eu já sei que ela é do administrativo, a minha primeira pergunta seria, olha, quem cuida da sua TI? É você que é o responsável? E a pessoa fala, não sou eu, não sou fulano. Eu começaria melhor. Mas, isso é detalhe, tá? Não é mandatório. É bom, te ajuda, mas não é mandatório. Porque o mandatório é você conduzir essa primeira interação fazendo perguntas. Isso é mandatório porque a pessoa vai te contar. Você já está ali na frente dela. Entendeu? É bom, pode pesquisar no LinkedIn, eu acho que é um capricho que você faz e é válido sim. Tá bom? Bom, gente, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu espero que você tenha entendido qual é o conceito, tá? Isso daí é da cabeça humana. Eu aconselho fortemente que você faça. Cara, pratica, tenta já implementar na sua próxima reunião. Ao invés de você falar, pergunta, vê como é que a pessoa pensa, tá?
E esse daí é o conceito que eu sempre falo, que é o conceito de bom de lábia, tá bom? O que é o bom de lábia? O bom de lábia é aquela pessoa que está conversando com outra e tudo que ela fala está conectando com a outra pessoa. Por exemplo, né? Vamos dizer que seja bom de lábia. Então tudo que eu falo está conectando com a pessoa que está me escutando, certo? Quem está de fora olha e fala, nossa, cara, esse Ronald é muito bom de lábia. Mas o bom de lábia, ele fez um trabalho anterior, que foi, ele perguntou, a pessoa contou como que ela pensa, ele, entendi como ela pensa, e na hora que ela fala, ela usa argumentos que tem a ver com o padrão de pensamento dela, com o que ela valoriza. Quem está de fora não viu esse trabalho anterior. Então, bom de lábia é uma percepção de quem está de fora. E se você seguir esse framework, você se torna um bom de lábia. Mesmo sendo tímido, mesmo sendo uma pessoa séria, mesmo sendo introvertido. Por quê? Fazer pergunta você pode, todo mundo pode, tá? Então eu aconselho que você crie seu bloquinho de perguntas, tá bom? Gente, ó, o Rafa Ozzy botou, obrigado Ronald, ótima iniciativa, parabéns, 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 beleza? É isso, gente. Então, um recado, quem ainda não tá no meu grupo de Telegram, clica no link da minha bio, se inscreve lá no grupo do Telegram, porque é de lá que eu tiro os temas da live, tá bom? Outro recado, no dia 11 de maio eu vou fazer um workshop chamado Workshop Empresa de TI Anticrise, tá? Eu vou começar a divulgar a partir de hoje, tá bom? Esse workshop te convido para participar, vai ser um evento completo desde a prospecção até o fechamento, para aumentar em pelo menos R$ 20.000 em novos contratos de TI em 2 meses. Esse é a promessa do evento, e mesmo que você ache muito difícil vender, eu vou te dar toda a estratégia, o framework, tá? Esse vai ser um evento completo mesmo, com o melhor conteúdo, esses que eu trago na live, que eu falo na live, né? Na live eu pego um assunto e explico bastante sobre ele. No evento eu vou mostrar o todo, eu vou te dar o plano completo, tá? Então eu vou começar a divulgar e eu vou botar também lá no grupo de Telegram para quem quiser participar, tá bom, gente? É isso.